A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva. Hoje o foco da lição é sobre o livro do profeta Sofonias, anunciando que o fim está próximo. Na reflexão de hoje será mostrado o cenário histórico da mensagem do profeta Sofonias, destacando a ira de Deus sobre Jerusalém e sobre outras nações, extraindo também lições importantes no livro do profeta Sofonias que devem ser analisadas, absorvidas e colocadas em práticas na atualidade. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, registre o seu feedback com seus comentários e ao final deixe o seu like ou o seu dislike. Conta aí com as suas interações, pois elas são muito importantes para classificar os vídeos como interessantes e impulsionar os vídeos também para eles aparecerem mais nas pesquisas e nas sugestões. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Faça seu investimento financeiro no meu ministério através do Pix e-mail jcsilva.gna@gmail.com. Deus é quem te recompensará de forma transbordante. O texto áureo da lição bíblica de hoje, ele está em Sofonias, capítulo 3, versículo 13, que diz: Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Na verdade aplicado, o pastor Antônio Paulo Antunes, ele pondera que é preciso vigiar, orar e permanecer fiel, pois o Senhor Deus não está indiferente à iniquidade que se multiplica. O dia do Senhor virá. O texto bíblico de referência está em Sofonias, capítulo 1, versículos 1 a 4, posicionando quanto à época da mensagem profética de Sofonias, deixando evidente que se tratava de uma mensagem de juízo severo que abateria sobre os ímpios, chegando a comprometer a sustentabilidade da terra, sua vegetação e seus animais. Nos reinados de Manassés, que é considerado um dos piores reis de Judá, e de Amon, filho de Manassés, por 57 anos a nação de Judá ela mergulhou no pecado da idolatria, afetando e comprometendo completamente a vida moral e espiritual dos judeus. O reino do norte ele já havia sido destruído há pelo menos 82 anos, e agora o reino do sul ele estava na iminência de ser destruído, quando Deus levantou o profeta Sofonias para despertar o povo sobre a necessidade de Judá buscar o Senhor, gerando aí esperança ao remanescente fiel. Isto porque o anúncio do juízo divino foi uma forma pedagógica de Deus convocar o povo ao arrependimento, à conversão genuína e se evitar uma futura destruição. Com a morte do rei Amon e a ascensão do seu filho Josias ao trono de Judá no ano 640 a.C., mesmo iniciando seu reinado com 8 anos de idade, Josias ele promoveu uma excelente reforma espiritual em Judá, aboliu a idolatria que estava institucionalizada na nação, reformou o templo construído por Salomão, reiniciou a celebração da Páscoa em memória à libertação do cativeiro egípcio, andou nos caminhos de Yahvé, a exemplo do rei Davi, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. E esse fato fez com que Deus postergasse a destruição da nação de Judá, prometendo ao rei Josias que o rei Josias não contemplaria a destruição de Judá, cuja capital era a cidade de Jerusalém. No entanto, mesmo com o esforço e a dedicação do rei Josias para que o povo se voltasse exclusivamente à adoração a Yahvé, abandonando definitivamente todas as práticas pecaminosas, a obstinação do coração injusto, corrupto e contaminado com os costumes pagãos continuou provocando a ira de Deus contra o reino de Judá, fazendo com que Deus levantasse o profeta Sofonias, cuja genealogia ela recua aqui no capítulo 1, versículo 1, 4 gerações, deixando aí margem para se imaginar que Sofonias, diferente dos outros 3 homônimos citados no Antigo Testamento, ele era descendente do rei Ezequias, que reinou sobre o reino de Judá entre os anos 726 a 797 a.C. O nome do profeta Sofonias significa Yahvé escondeu, ou Yahvé ocultou, no sentido aí de esconder seus servos, suas servas, para protegê-los, torná-los intocáveis pelos inimigos externos e internos da nação. Há estudiosos que alegam que o significado do nome de Sofonias, Yahvé ocultou, indica que Sofonias tenha nascido
no período truculento e de sincretismo religioso dominante no reinado de Manassés, época em que o profeta Isaías ele foi prensado entre duas pranchas de madeira e cerrado ao meio, ainda vivo. O próprio nome do profeta Sofonias, que foi levantado por Deus, soou como uma mensagem clara aos judeus de que o próprio Deus é quem estaria se encarregando de proteger, de esconder, de preservar o remanescente fiel que se colocasse na inteira dependência dele. Quem continuasse se afastando de Deus, Deus se ocultaria deles, deixando-os à mercê dos ataques do inimigo, entregues à destruição diante da franca expansão do Império Assírio, com suas atrocidades requintadas de crueldade, e também com a invasão e a expansão dos neocaldeus da Babilônia lá no Ocidente. A mensagem do profeta Sofonias é um forte chamado ao arrependimento, a começar pelas lideranças políticas e religiosas, estendendo a todos os cidadãos do reino de Judá. Alheios totalmente aos avisos divinos, os judeus eles seguiram líderes rebeldes, líderes obstinados em se distanciar de Deus, aderiram às práticas, aos costumes e ao estilo de vida ímpia, imoral, idólatra, corrupta, cruel e de injustiça social e jurídica que era comum aos povos pagãos da época. O profeta Sofonias, ele também anunciou o juízo de Deus contra as cidades da Filisteias, para os etíopes, para os assírios e a sua capital Nínive. Numa representação aí dos povos gentílicos das diferentes partes e épocas do mundo que se propusessem a viver em desconformidade aos propósitos de Deus para a vida humana. Sofonias ele comunicou o juízo divino, justificou o porquê de Deus se propor a executar o juízo punitivo e apresentou o grande amor de Deus como porta de escape da destruição. O fato de o profeta focar principalmente nas advertências a ajudar ao povo de Deus fica explícito de que Deus ele requer que os seus servos e suas servas tivessem e tenham a responsabilidade de ser exemplo às outras pessoas, às outras nações, se portando de modo exemplar para influenciar os demais povos a se converter genuinamente ao Senhor e seguir a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Quanto a essa realidade, o apóstolo Pedro ele adverte dizendo: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Como sempre vem sendo aí frisado no estudo dos livros dos profetas menores, mesmo anunciando mensagens duras e de juízo iminente, o principal objetivo divino era e é despertar as pessoas ao arrependimento, à conversão, ao abandono das práticas reprovadas diante de Deus. Ao apontar a possibilidade real de perdão, o método pedagógico de Deus gerava e gera esperança ao remanescente fiel que, de forma resiliente, se portasse ou se portar no aguardo da proteção, dos cuidados, da justiça e da restauração divina. Quanto ao remanescente fiel, a mensagem divina foi: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Diante disto, o remanescente fiel tinha e tem aí a certeza do fim dos seus opressores e de suas aflições, e que Deus ele proveria e sempre proverá oportunidade de um recomeço com uma reconfiguração social e espiritual livre das más influências pecaminosas, em condição de prover libertação e cura a outros povos por meio do reino messiânico, que temporariamente está sendo exercido por Jesus através da igreja cristã e que posteriormente, no vindouro reino milenial, vai abranger todas as nações da terra com o próprio Cristo ressurreto, assentado no trono de Davi na cidade de Jerusalém. Quanto à ira de Deus sobre Jerusalém, é um grande sinal de alerta aos servos e servas do Senhor, pois caso negligencie a sua posição de representante de Cristo na terra, vai sofrer o dano das suas próprias escolhas pessoais,
A exemplo do que ocorreu com a cidade de Jerusalém, que foi destruída e teve a sua população levada para o cativeiro babilônico em 597 a.C. O fato de o cativeiro babilônico ter sido temporário e ter havido a restauração da nação de Israel 70 anos depois, reunificando as 12 tribos de Israel, aponta para o fato de que quem se desviar dos propósitos de Deus corre o risco de passar por sofrimentos na vida física, emocional e material que podem ser evitados. No entanto, o cativeiro babilônico ele aponta também para o fato de que pode ocorrer o pior com quem se desvia da vontade de Deus e a pessoa vir a morrer sem ter a oportunidade de retornar a Jerusalém espiritual, ou a pessoa se conformar com o mundo e nunca ter o desejo de voltar ao território da promessa de Deus. O pastor Antônio Paulo Antunes, ele ressalta em seus comentários que a volta dos judeus do cativeiro babilônico, com a permissão do rei Ciro, além de ser o cumprimento da profecia de Sofonias, também prefigura a redenção final da terra que será habitada pelos remidos do Senhor. Eu vou sintetizar aqui os tópicos 2.1 e 2.2 em apenas um tópico, pois o dia da ira do Senhor é o mesmo que o dia do Senhor. O termo dia do Senhor, encontrado no contexto bíblico, em especial nos livros dos profetas menores, é uma referência ao momento, ao período de tempo que Deus vai executar os seus juízos, fruto da sua ira, sobre os ímpios que vivem alheios à sua soberana vontade, evidenciando prazer com atos pecaminosos e tendo aversão ao sagrado. A forma como o dia do Senhor ele é descrito sugere um tempo extremamente sombrio, pleno em indignação, tristeza, angústia, tumulto, terror, desolação, escuridade e trevas. Sofonias ele é conhecido como sendo o profeta do dia do Senhor. O juízo divino ele tem como objetivo primário extinguir a maldade na terra e a indiferença demonstrada por quem imagina que Deus esteja alheio às mazelas humanas, preferindo assim serem céticos, se negando a crer que Deus vai intervir no mundo para reverter o caos provocado pelo pecado na vida e no mundo humano, para restaurar a obra criacional. O dia da ira do Senhor, o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, como também é conhecido, será um dia no qual será comprovada de uma vez por todas a supremacia da soberania de Deus por meio de ações justas e poderosas. Quanto a esse dia que abrangerá o período da grande tribulação, o julgamento das nações e o juízo final, dentre outras, a advertência bíblica é: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Congregai-vos. Sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. As palavras proféticas quanto ao dia do Senhor, proferidas pelo profeta Sofonias, elas se cumpriram 20 anos depois de serem entregues da parte de Deus ao povo judeu e se cumprirá de forma plena, envolvendo todas as nações da terra, assim que a igreja de Cristo for arrebatada para estar com o Senhor na eternidade. A título de informação, há outra expressão no contexto bíblico do Novo Testamento que é o oposto da expressão dia do Senhor. Me refiro aqui à expressão dia de Cristo. Essa expressão ela se refere ao momento no qual Deus vai arrebatar a igreja cristã e recompensará os seus servos fiéis. O momento da restauração e alegria prometido ao remanescente fiel no reino de Judá e aos que já estavam no cativeiro assírio se daria e se deu em parte com a restauração da cidade de Jerusalém por ordem do rei persa por nome de Ciro, sob o comando de Neemias, do sacerdote Esdras e de Zorobabel, que era um príncipe e se tornou governador de Judá no período pós-exílio. Como predito pelo profeta Sofonias,
houve cântico e júbilo de alegria com a ação de Yahvé promovendo salvação ao seu povo, fortalecendo e protegendo contra o mal maior, que seria a extinção dos israelitas, em especial da linhagem messiânica, da qual Jesus se fez homem e exerceu o seu ministério terreno. Sofonias, ele concluiu suas profecias se dirigindo ao remanescente fiel, transmitindo a seguinte mensagem: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. A restauração final e completa da nação de Israel se dará com o estabelecimento de novos céus e nova terra e com a descida da nova Jerusalém, que descerá do céu. A postura de coragem, destemor e de ousadia do profeta Sofonias, por si só, já é uma forte lição para a atualidade, pois para ele não importava a classe social, religiosa e política, o status ou o prestígio de quem precisava ouvir e atender a mensagem por ele profetizada. O que importava para Sofonias era ele entregar o recado divino, e quem não quisesse atender ao que ele estava falando, teria que arcar com as trágicas consequências pessoais de suas próprias escolhas. Para ser sincero, Sofonias é um tipo de obreiro em escassez na atualidade. Época na qual as rebeldias, a inversão de valores, a banalização do sagrado, a profanação, a idolatria disfarçada em admiração por coisas, objetos ou por pessoas, o abandono proposital da vontade de Deus, a corrupção, a imoralidade, o hedonismo, o egoísmo, a dureza do coração humano, a frieza espiritual, o desvio de caráter, a profanação e a prepotência têm levado as pessoas a se afastarem cada vez mais de Deus, assim como ocorreu no reino de Judá nos dias dos profetas menores. Em sendo, de fato, descendente do rei Ezequias, como alguns sugerem, nem mesmo a alta classe social do profeta Sofonias o corrompeu ou o impediu de ser um autêntico profeta de Deus, em meio a uma geração que tinha prazer em viver deliberadamente fora dos propósitos de Deus. Cuidado com a tentação em transmitir apenas mensagens que massageiam o ego humano, mas são impotentes para gerar transformação, mudança de vida e intimidade com Deus. Sem ódio, sem agressividade com as pessoas, é extremamente urgente que se anuncie a esta geração a genuína palavra de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A mensagem divina que anuncia o juízo punitivo é a mesma que gera esperança em dias sombrios, assim como ocorreu nos dias do profeta Sofonias. Ainda que na atualidade a justiça tem sido distorcida e aplicada de acordo com interesses pessoais egoístas e escusos, ainda que o que é certo tenha menos valor do que o que é errado, ainda que haja lideranças corruptas nas esferas religiosa, política, civil, social, empresarial, militar, jurídica e judicial, o caminho a ser trilhado não é o do desânimo, mas o da confiança, da esperança em Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois quando tudo falhar, Deus ele permanece o mesmo, sendo a garantia absoluta de que compensa confiar e esperar nele. Para esses dias sombrios, o apóstolo João diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O anúncio de que Deus há de julgar o mundo, que há de trazer à luz tudo que está oculto, que há de chamar a responsabilidade a cada um por suas escolhas pessoais, é apenas o início da ação divina para gerar quebrantamento e arrependimento sincero, oportunidade de livramento, de proteção e de redenção eterna em Cristo Jesus.
A confiança nas promessas de Deus é a força motivadora que cada pessoa precisa para persistir firme no dia mau, ciente de que Deus cumprirá todas as suas preciosas e infalíveis promessas. É a confiança nas promessas de Deus que ajuda o cristão a perseverar em tempos difíceis, a enxergar com grande expectativa o período posterior ao juízo punitivo de Deus, no qual haverá purificação, restauração e regozijo eterno na Nova Jerusalém. Quem optar por viver longe dos preceitos de Deus está e estará fadado a viver sob o iminente juízo divino. Mas também essa pessoa poderá encontrar na misericórdia de Deus o alívio e a esperança que precisa. Mais que nunca, é preciso anunciar o dia do Senhor para que as pessoas que precisam conhecer a vontade de Deus possam se arrepender dos seus pecados, se converter a Cristo, se ajustar aos propósitos de Deus para a vida humana antes do soar da trombeta de Deus com o respectivo arrebatamento da igreja. Tanto os servos e servas do Senhor precisam absorver, praticar e transmitir a mensagem de advertência e de esperança da parte de Deus, como aqueles que ainda não servem ao Senhor precisam prestar atenção no que está sendo transmitido da parte de Deus e se ajustar no que for necessário aos propósitos de Deus para a vida humana. Observe bem, pois a mensagem do profeta Sofonias, ela descreve bem os dias atuais, nos quais a humanidade está pervertida e sem nenhum desejo de buscar, entender e aceitar a vontade de Deus para si. Por isso, impera a injustiça social e judicial, a corrupção, o hedonismo, a imoralidade, o circunstancialismo, a banalização do sagrado e a inversão de valores. Ore para que Deus te dê um coração forte e você possa aceitar e anunciar a mensagem de Deus, pois a mensagem de Deus é o único remédio eficaz contra os males provocados pelo pecado no mundo humano. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.